Bem, pessoal, vamos lá então, né? Tranquilo aí? E agora a gente vai entrar na reta final e a gente vai ver a partir de agora alguns exemplos, não são todos, por quê? Porque se você pesquisar, se você escrever aí numa pesquisa sua na internet assim, estado da arte de pilhas e baterias, você vai ter acesso a informações mais, né? Estamos agora em 2020. Existem vários grupos de pesquisa espalhados pelo nosso planeta, gente, que estudam a melhoria de baterias e pilhas que já existem, melhorando a tecnologia delas, mas existem também várias pesquisas onde eles estão descobrindo novas maneiras, novos componentes para pilhas e baterias. Existem, inclusive, pilhas e baterias que são pensadas sob o ponto de vista bioquímico, ou seja, reações bioquímicas de transferência de elétrons que eles estão pesquisando para serem utilizados como fonte de energia, tá? Então, por que eu estou dizendo isso no início aqui desse nosso assunto? Porque eu não vou explorar muitos tipos de bateria, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de bateria. Se você quiser se aprofundar, é só pesquisar estado da arte das baterias em 2020 ou alguma coisa semelhante. Vamos lá, então? Gente, a pilha seca, ela é chamada de pilha de Leclanché, foi patenteada em 1866 pelo Georges Leclanché, que era um engenheiro. Essa imagem é mais a título de curiosidade, aqui mostra como é que foi a estrutura que ele pensou na época e patenteou na época, né? Como você pode ver, é claro que um desenho, né, gente? Não é uma foto do que ele usou, mas você pode ver ali, né, no meio da tela, uma barra de zinco que funcionava como ânodo polo negativo, ou seja, o zinco perdia elétron, e à direita tem uma barra de grafite ali, gente, né, ali no meio, e aqui está escrito papel poroso com uma pasta de dióxido de manganês, cloreto de amônio, cloreto de zinco e carvão em pó. A gente vai ver com mais detalhes como é que funciona, de uma maneira geral, a pilha seca. É essa pilha mais barata que a gente compra aí no mercado, tá? Veja bem, a pilha de Leclanché, que também é chamada pilha seca, ela é utilizada em aparelhos elétricos, rádios, brinquedos. A utilização é ampla, né, gente? Veja bem, no anodo, que é o polo negativo, o anodo é o envoltório de zinco. Então, o próprio envoltório que existe dentro da pilha, que é zinco sólido, né, ele funciona como anodo. É o zinco que vai perder elétrons. Só que esse zinco, gente, ele não é 100% puro. Em menor quantidade, junto com o zinco, tem muito pouco de chumbo e de cádmio. Ok, o catodo, ele é um grafite que está no meio da pilha seca. Porém, não é o grafite que vai ganhar elétrons. Ele é só um condutor de corrente elétrica. Ele é o lugar onde ocorre a redução. Ou seja, esse grafite está envolto por uma pasta contendo dióxido de manganês e carvão em pó. E como eu estou assinalando aqui em amarelo para vocês, quem vai ganhar elétron, como a gente vai ver aqui na sequência, é o manganês, do dióxido de manganês, ok? E tem uma pasta eletrolítica, porque como se vocês se lembram, uma pilha funciona pelo movimento externo dos elétrons, o que a gente chama de corrente elétrica, mas existe também um movimento de íons de cargas opostas, que lá na nossa outra videoaula era representada pela ponte salina. Mas aqui, gente, nesses aparatos tecnológicos, não há uma ponte salina, vamos dizer assim, propriamente dito, no sentido daquele tubinho, lembra? Quando a gente estava vendo os fundamentos da pilha, um tubo de cabeça para baixo, de vidro, contendo uma solução salina. É importante você entender que dentro da pilha existe um eletrólito, ou seja, existem íons que se movimentam ali, fechando o circuito, ok? No caso da pilha seca, eles usam uma pasta eletrolítica, tá vendo o próprio nome? Uma pasta contendo eletrólitos, uma pasta contendo íons que vão se movimentar, né? Pasta eletrolítica úmida, fechando o circuito, conduzindo a eletricidade, ok? Essa figura, gente, só para reforçar, está escrito ali, como vocês estão vendo, olha lá, o envoltório de zinco, que é o anodo, o polo negativo, a barra de grafite é o polo positivo, o papel poroso com pasta de dióxido de manganês, cloreto de amônio, cloreto de zinco, carvão em pó, ok? Vamos lá?
E aí, para a gente finalizar, né, a gente vai ver agora alguns detalhes muito interessantes da pilha seca, a pilha de Leclanché. Ô, gente, o importante da reação global não é você memorizar. A gente não tem que memorizar reações que envolvem as pilhas. O importante é você fazer o que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão, através da variação do NOx de alguns elementos químicos, saber quem oxidou, quem reduziu, ou seja, quem perdeu elétron, quem ganhou. Vamos começar então? Veja bem, o zinco sólido, substância simples, o NOx é zero. E o zinco, gente, na forma de um composto, ele tem NOx mais 2. Existe até, lembra, umas memorizações, a gente fala assim, pessoal, guarda que o zinco, ele só tem um NOx. O único NOx que o zinco tem, quando ele não está na forma de uma substância simples, como a gente está vendo ali do lado esquerdo, qual que é o NOx que o zinco tem? O zinco só tem um NOx, mais 2. Ok, pessoal? Portanto, você viu que o NOx do zinco aumentou. Então ele, leia comigo, o zinco sofre oxidação no ânodo, ele está perdendo elétrons, é por isso mesmo que o NOx aumenta. Por outro lado, você se pergunta, professor, mas quem é que está ganhando elétron? Se você calcular os outros NOx, eu gostaria só de adiantar uma coisa para você, que pode ser, você pode vir a ter dúvida. No cloreto de amônio, pessoal, o cloro é -1, é um cloreto, concorda? E nesse cloreto, né, básico de zinco, um cloreto contendo amônia, tá? Básico é quando tem o ânion ou H-. Esse cloreto contendo também amônia e contendo zinco, aqui também, gente, o cloro é -1. Então eu estou mostrando para vocês para provar que o cloro não variou de NOx. Então aqui, né, no produto, o cloro é -1 e no reagente também é -1. Outra coisa também que vale a pena reforçar, porque isso pode vir a te dar alguma dúvida, é que o nitrogênio aqui, no cloreto de amônio, ao lado esquerdo, o nitrogênio tem NOx -3. E também, pessoal, o nitrogênio aqui continua sendo -3. Tá legal? Isso é para te dar uma segurança para você perceber efetivamente que o outro elemento que de fato variou de NOx foi o manganês. Veja bem, o manganês no dióxido de manganês é mais 4, porque você está usando aquelas regras para calcular NOx, o NOx do oxigênio é -2, e ele, ao reagir, ele se transformou nesse óxido básico de manganês. Aqui, ó, óxido básico de manganês. E aqui, gente, considerando que o hidrogênio é mais 1, e cada oxigênio aqui vale -2, cada oxigênio, tá, gente? Vale -2, você então descobre, usando aquela regra que a soma dos NOx é igual a 0, lembrando que o outro oxigênio também é -2, você descobre que o manganês é mais 3, conforme já está explicitado aqui para você. Então vamos continuar e terminar a pilha seca? Já lemos que o zinco oxida. Agora vamos lá. O manganês ele sofre redução lá no cátodo. Você sabe disso? Porque ele está ganhando elétron, porque você observou que o NOx dele, ao longo do processo, diminuiu. Agora, gente, observações muito curiosas. Primeira, em geral, a pilha seca de Leclanché fornece 1,5 volt. Ela não é recarregável. Segundo, existem reações paralelas que ocorrem e podem, por isso mesmo, corroer o recipiente. É por isso que essa pilha, gente, comparativamente com outras, ela é mais barata, porque ela não é tão durável. Ela pode sofrer corrosão devido a reações paralelas. E vamos entender. Por isso mesmo que em usos esporádicos, o ideal é você retirar as pilhas quando o aparelho for desligado. Se você não vai usar frequentemente aquele aparelho, uma boneca, um rádio, alguma coisa, o ideal é você remover a pilha lá de dentro, a pilha seca. E você vai entender por quê. Que reações paralelas são essas? Por exemplo, durante o funcionamento, né, há também a formação de amônia gasosa dentro da pilha, ou seja, NH3 gasoso. E essa amônia gasosa, ela, ao aderir ao cátodo de grafite, lembra que no meio da pilha é um eletrodo, um cátodo de grafite? Essa amônia gasosa que aparece devido a, como a gente escreveu, reações paralelas, esse gás amônia fica aderido ao cátodo de grafite, isolando-o. E ao isolá-lo,
acarreta a diminuição da voltagem da pilha. E aí, gente, olha que curioso. Muitas vezes, devido a isso mesmo, né, você aprendeu que colocando a pilha dentro do congelador, as pessoas falam, ela voltou a carregar. Ela não volta a carregar. Gente, não volta a carregar. Se fosse assim, a gente não pagaria mais caro comprando pilhas recarregáveis e gastando o nosso dinheiro comprando não só a pilha recarregável, mas comprando também o aparelho para recarregar a pilha. Olha o que acontece quando você coloca na geladeira. De fato, a diminuição da temperatura, né, que ocorre dentro da geladeira, favorece a dissolução da amônia gasosa, que está ali grudado no cátodo de grafite. Você favorece a dissolução da amônia gasosa na pasta eletrolítica. Portanto, a amônia gasosa se desprende e dissolve na pasta eletrolítica. Dessa maneira, desobstrui o cátodo de grafite. Interessante, né? Então, é claro que a pilha não recarrega ao se colocar na geladeira. Tá claro, gente? Mas aí agora você pergunta, mas ô professor, mas uma hora eu já percebi que isso, inclusive, não funciona. Gente, é verdade. Você põe a pilha de novo para funcionar dentro do aparelho, passa um pouquinho, ela para de novo. Ora, a pergunta é, quando é que uma pilha, então, acaba? A pilha de Leclanché, ela para de funcionar quando todo o dióxido de manganês, que contém o manganês que sofre redução, é consumido. Ok, galera? Muito bem, vamos para outra? Gente, a gente já paga um pouco mais caro nas pilhas chamadas alcalinas, que, como vocês vão ver, tem mais de um tipo de pilha alcalina. Vamos começar com essa aqui, que é essa pilha que a gente compra tradicionalmente. Essa pilha de alcalina, ela é a pilha de zinco dióxido de manganês. Como eu escrevi aqui, a utilização é múltipla, é ampla. Veja bem, gente, no anodo e no catodo, os fenômenos são semelhantes à pilha seca de Leclanché. Tá? Então a gente entra em detalhes daqui a pouco. Porém, há uma diferença. Aquela pasta eletrolítica da pilha seca, ela é diferente daqui. Lá na pilha seca, a gente lembra, tinha cloreto de amônio, lembra? E outras coisas mais. Aqui na pilha alcalina, a pasta eletrolítica, ela contém hidróxido de potássio, KOH, o que justifica ser chamada pilha alcalina, concorda? Porque existe uma base lá dentro, né? Alcalino significa básico. E além do hidróxido de potássio, tem uma pequena quantidade de óxido de zinco. Lá tinha, na pilha seca, cloreto de amônio. E aí, essa pilha fornece também aproximadamente 1,5 volt, tá, gente? Eu peguei aqui a imagem de uma pilha alcalina, que vende no comércio, e à esquerda você pode perceber mais uma vez, como a gente falou, que aqui, ó, acompanhando aqui, gente, o ânodo, né, ou anodo, você também pode falar, escrever anodo, ânodo, cátodo, cátodo. O ânodo é o zinco, o cátodo é o dióxido de manganês, tá vendo? As semelhanças com a pilha seca, como eu havia escrito aqui, né? Existe aqui, né, gente, um coletor de corrente no meio, aqui é o polo negativo, o polo positivo. O polo positivo é a cabecinha da pilha, tá, gente? Você pode avaliar e analisar aí na sua casa também. O eletrólito é o hidróxido de potássio, como a gente lê. Existe um separador, um tubo isolante feito de polietileno. Polietileno é um plástico. O polietileno, gente, é o mesmo plástico da sacolinha plástica que a gente usa, tá? Então, vamos ver, né, nessa outra tela, detalhes da pilha alcalina. Veja bem, a reação global, ela não é igual, ela lembra, mas ela não é idêntica à reação da pilha seca. Olha, zinco sólido reagindo com dióxido de manganês na presença de água se transforma em hidróxido de zinco e um óxido básico de manganês. Mais uma vez, professor, é para a gente memorizar a equação? Gente, claro que não. Através da variação do NOx, você decide, entende, conclui quem é o anodo, quem é o catodo, quem oxidou, quem reduziu. E uma coisa também legal de vocês treinarem é entender quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Vamos treinar aqui nesse exemplo? Veja, o zinco tinha NOx zero, substância simples. Ao reagir, ele virou zinco 2+, né? Como a gente já comentou anteriormente. Mas você também pode calcular o NOx do zinco, porque o O é -2
e o H é mais 1. Você pode usar as regras para calcular NOx. Tá. Se o zinco aumentou de NOx, ele oxidou, então ele perdeu elétron. Eu, inclusive, gente, vou representar aqui até de uma maneira exagerada, aqui, ó, o elétron saindo do zinco e entrando em quem? Entrando no manganês. Ora, então, o zinco está funcionando como o quê? Agente redutor. Tudo bem, pessoal? O zinco está funcionando como agente redutor, uma vez que ele está dando elétrons, fazendo o manganês reduzir. Tranquilo aí? Vale a pena treinar isso também, é importante, né? Por sua vez, o manganês, no dióxido de manganês, considerando que o oxigênio é menos 2, né? O oxigênio é menos 2 e o manganês é mais 4, utilizando as regras para calcular NOx. Então, o manganês era mais 4 e, ao reagir, se transformou em manganês mais 3, aplicando aqueles conceitos de NOx aqui nesta fórmula. O NOx do manganês diminuiu, portanto, ele reduziu, portanto, ele ganhou elétron. Esta parte, gente, é semelhante à pilha seca, ok? Tranquilo até aí? E mais uma vez, para a gente fechar a parte de cima dessa tela, se o manganês está ganhando elétron, ele está tirando do zinco, ele está provocando o quê? A oxidação do zinco. Então, podemos dizer, pessoal, que o MnO2, vou puxar aqui, tá? O MnO2, a substância dióxido de manganês, está funcionando como agente oxidante. Com uma letra bem feia, estou usando o mouse, tá, gente? Eu não tenho mesa digitalizadora, tá? Ele está funcionando como agente oxidante, ok? Dando um descontinho para o meu O, que ficou parecendo um D. Ok, galera? Agente oxidante. Quem é? Dióxido de manganês. Gente, vantagens da pilha alcalina sobre a pilha de Leclanché, que é a pilha seca, que é a pilha mais barata. E você vai entender por que a gente paga um pouquinho mais caro por essa aqui, devido à tecnologia. Essa pilha alcalina, ela tem uma menor chance de vazamento. Por quê? O recipiente é feito de aço, né, gente? Ok. E tem também a questão que, olha lá, como eu escrevi aqui, não se forma amônia gasosa, né? Que é aquele problema que ocorre na pilha seca. Além de tudo, o fato de ter uma tecnologia mais adequada para evitar corrosão, evitar que algo de prejudicial aconteça, é por isso mesmo que tem essa pilha alcalina, ela pode ser armazenada por um maior tempo, concorda, gente? Ela tem uma durabilidade maior e ela tem também uma maior capacidade de descarga. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Bem, agora a gente vai ver uma outra pilha alcalina. Ela é alcalina porque ela funciona tendo como um dos reagentes uma base, né? E assim como a pilha anterior também, né? A pilha alcalina anterior, ela é de zinco, dióxido de manganês, ela é alcalina. E essa pilha de níquel-cádmio, ela também é considerada alcalina, como vocês vão ver. Bom, vamos lá então. Ela fornece aproximadamente 1,2 volts. Essas voltagens variam, viu, gente? Elas não são sempre as mesmas, não, tá? Essa pilha também é recarregável, ela tem uma vida útil longa, ela é mais cara, para produzir ela é mais cara, porém, prestem atenção que isso é importante. O cádmio, presente na pilha alcalina de níquel-cádmio, ele é um metal pesado e ele é altamente tóxico. Logo, essa pilha alcalina, gente, de níquel-cádmio, ela não pode ser descartada no lixo comum. Vocês já perceberam que tem empresas que recolhem pilhas e baterias? Tem supermercados, inclusive, né, que prestam esse serviço. Depois o supermercado ou aquela empresa direciona para empresas adequadas para fazer a separação e reciclagem de alguns materiais presentes na pilha. Então, vamos lembrar de fazer isso, tá, gente? Então, não pode ser descartado no lixo comum. E pelo fato do cádmio ser um metal muito tóxico, existe uma tendência mundial, né, de substituição das pilhas alcalinas de níquel-cádmio. Ainda são vendidas, mas pouco a pouco elas estão sendo substituídas, ok, gente? Pela toxicidade que o cádmio apresenta, tá? A reação global, gente, é cádmio
mais hidróxido de níquel 3, por quê? Porque o NOx do níquel é mais 3, se transformando em hidróxido de cádmio 2, hidróxido de níquel 2. Então, mais uma vez, aqui, o cádmio variou de NOx de 0 para mais 2, o NOx aumentou, ele oxidou, né? Então, se ele oxidou, ele é o ânodo da pilha, né? E lembrando que o cádmio é o agente redutor. Enquanto que o hidróxido de níquel 3, ele vai funcionar como o quê? Agente oxidante, porque ele vai tirar elétrons do cádmio metálico. E dessa maneira você conclui que, a partir do momento que o níquel é mais 3 e passa a ser mais 2, como a gente está vendo, a gente percebe que, pela diminuição do NOx, né, a gente confirma que o níquel sofreu redução. Ok, gente? Tudo bem até aí? Vamos lá? Gente, muito interessante é o funcionamento da bateria do automóvel. É a bateria do carro, do trator, do caminhão, do ônibus, tá? É claro que existem a voltagem das baterias difere, né? Por exemplo, você sabe, a bateria de um carro é 12 volts, a bateria de um ônibus é diferente, tá? A voltagem, ela está relacionada com o conjunto de pares de eletrodos que tem lá dentro, que eu inclusive vou comentar com vocês aqui ao final. Bom, gente, de uma maneira geral, como é que funciona a bateria do automóvel? Como você está vendo na imagem, e eu vou lendo com vocês também aqui à esquerda, a bateria automotiva, ela é um conjunto de placas. O anodo é a placa contendo chumbo, chumbo metálico, NOx 0. Agora, o catodo é a outra placa vizinha a ela. Essa placa que é o catodo, gente, ela é também de chumbo, mas cuidado. O catodo é uma placa de chumbo, mas é uma placa de chumbo revestida, a placa é revestida com dióxido de chumbo, ou outra maneira de falar, óxido de chumbo 4, uma vez que o NOx do chumbo aqui no PbO2, é porque é ele que vai, né, estar envolvido na oxidorredução, como vocês vão ver daqui a pouquinho comigo, é ele que vai ganhar elétrons, tá? Muito bem. E existe, lembra, um eletrólito, que no caso aqui é uma solução aquosa eletrolítica, contendo um ácido forte, um ácido corrosivo, que é o ácido sulfúrico, ok? Por isso que manipular baterias, gente, sempre tem que tomar muito cuidado, é o pessoal especializado que lida com isso. Lembrando que existem várias baterias que não permitem a manutenção, concordam, gente? A bateria é chamada Freedom, ela não passa por manutenção, é aquela bateria que é selada. Quando você leva seu carro numa loja por algum problema ou porque tem que trocar a bateria está selada. Você vê que a pessoa da empresa, da loja, ela nem manipula a bateria, ela só remove, né, e coloca ali uma nova bateria. Existem baterias que podem ser ainda manipuladas, a pessoa abre, né, aquelas tampinhas, vê como é que está a densidade da bateria, ok, gente? Muito bem, pessoal. Então tá aqui a solução eletrolítica. E olha que curioso, a gente vai ver agora olhando para as semi-reações e para a reação global. Ocorre na bateria do automóvel uma auto-oxirredução. O que vem a ser isso para você que esqueceu? Auto-oxirredução é quando o mesmo elemento químico oxida e reduz, ou seja, ele perde elétron, mas ele também ganha. Mas a gente vai perceber que um átomo de chumbo vai perder elétron e um outro átomo de chumbo que vai ganhar. Tá legal, gente? Então vamos lá. E para terminar, como eu havia falado agora mesmo, um par de eletrodos, ou seja, um anodo com um catodo, fornece 2 volts, tá? Posso já aproveitar e dizer para você o seguinte, ô Manel, a bateria do carro do meu pai é 12 volts. O que você pode concluir? É que lá dentro tem 6 pares de eletrodos. Se um par fornece 2, 6 pares ligados em série, não é em paralelo, 6 pares de eletrodos, sendo um anodo e um catodo, claro, ligados em série, vai fornecer qual voltagem? 12 volts. Tudo bem, gente? E tem, como eu falei, tem baterias de várias voltagens, ok? Bom, vamos lá então, gente. No ânodo, como você está vendo aí, o chumbo metálico, né, o NOx é 0, ele reage com o ânion sulfato, produzindo
sulfato de chumbo e liberando 2 elétrons. Na verdade, gente, o chumbo, ele não é que ele reage com o ânion sulfato. O importante é você entender que o NOx dele passa de 0 para mais 2, né? Porque o chumbo o chumbo no sulfato de chumbo, ele tem NOx mais 2. Por quê? Porque o ânion SO4 é o ânion sulfato, é o ânion SO4 2-. Portanto, qual que é o NOx do chumbo? Lembra que se você somar as cargas dos íons naquela substância tem que dar 0? Portanto, o chumbo é mais 2. Isso faz a gente ter a confirmação de que se o NOx do chumbo aumentou, né, ali no anodo, como a gente mostrou, aquela placa de chumbo, ali o chumbo está cedendo elétrons, ele está sofrendo oxidação. E ele se transforma em quê? Em sulfato de chumbo 2. Por outro lado, aquela outra placa que contém aquele revestimento que eu comentei com vocês de dióxido de chumbo, ou melhor dizendo, o óxido de chumbo 4, porque o NOx do chumbo aqui é mais 4, veja o que vai acontecer. O PbO2, na presença de H+, e do ânion sulfato, ele vai ganhar os elétrons que o chumbo do anodo está cedendo, né? E ao ganhar elétrons, ele se transforma também, né? Que ó, em cima também ocorre isso, né, gente? Tanto na oxidação quanto na redução, é produzido também PbSO4, tanto na oxidação quanto na redução, e libera água. Como eu disse para você, gente, o importante não é memorizar tantos detalhes. Eu estou aqui na aula te fazendo compreender melhor, né? Mas não é para você ficar assim, vou memorizar, vou memorizar. O importante é você entender que, somando a semi-reação de oxidação com a de redução, você obtém a reação global, né, de óxido-redução. E aqui você analisa e percebe o quê? O NOx do chumbo, substância simples, é 0. Aqui no PbO2, como a gente já disse, como o oxigênio é menos 2, 2 oxigênios menos 4, o chumbo é mais 4. Pronto. E aí, eles reagem, ambos, né? Na presença de ácido sulfúrico, você pode interpretar aqui 4H+, mais 2SO4, 2-. Vê se você concorda. Você pode ver escrito também em provas e exercícios, em livros, né, gente? Literatura, ou mesmo na internet. Você pode ver escrito assim, ó. Ao invés de escrever 4H+, mais 2SO4, 2-, eles vão escrever 2H2SO4, que na verdade representa a mesma coisa, tá ok? E finalmente, a reação deles na presença de ácido sulfúrico, que é o eletrólito, a presença dos íons ali aumenta a condutividade elétrica do meio, né? Produz sulfato de chumbo 2, onde o NOx do chumbo é mais 2, e de quebra produz água. Veja bem, pessoal, o chumbo passou de 0 para mais 2. O NOx aumentou, ele oxidou, ele perdeu elétron, é o ânodo. Enquanto que o Pb, que tem NOx mais 4, no PbO2, que é o cátodo, é o polo positivo da pilha, da bateria, ela é recarregável, né, claro, ele passa de mais 4 para mais 2, o NOx diminuiu. É uma auto-oxirredução. Ok, gente? Lembrando, né, que a bateria é recarregável, né? Em geral, gente, quando a gente fala bateria, supõe-se que é recarregável, ok? A gente também costuma falar que a bateria é uma pilha secundária. A pilha primária, ela não pode ser recarregada. A pilha secundária, que a gente também chama de bateria, a gente já pressupõe que o fenômeno é o quê? Reversível. Ou seja, aquela reação ela pode ser revertida, né, quando você fornece uma tensão para aquela reação ocorre ao contrário. Quando o carro anda, o movimento das rodas, né, existe um dínamo dentro do carro, né, é uma parte do carro, do mecanismo do carro, que transforma aquela energia rotacional mecânica, né, da roda ali girando, né, essa energia é transformada em energia elétrica que vai carregar novamente a bateria automotiva, ok? Maiores detalhes vocês podem pesquisar aí nos seus livros ou mesmo na internet, ok, gente? Tudo bem até aí, pessoal? Bateria de automóvel? Vamos lá? Gente, finalmente, a gente vai agora trabalhar
com duas últimas baterias. E aqui eu peguei, até porque eu vou ler, eu peguei de uma fonte na internet, eu vou ler com vocês, que é curioso, a bateria de íons lítio, que é a bateria do nosso celular, que é a bateria, por exemplo, de alguns carros elétricos. Existem alguns carros elétricos rodando aí, cuja bateria, o sistema, é a base de bateria de íons lítio. Não é só esse tipo, tá? Então foi retirado da revista Química Nova na Escola, existe ela online, vocês podem pesquisar, tá, gente? Química Nova na Escola, online. Eu peguei o número 11 de maio de 2000. Vou ler bem rápido com vocês, porque é um pouquinho confuso, mas a imagem que vai aparecer pode nos facilitar. A bateria de íons lítio é assim denominada porque usa, em vez do lítio metálico, ou seja, o lítio sólido, cujo NOx é 0, ele usa apenas os íons lítio, ou seja, lítio mais, uma vez que o lítio é da coluna 1A da tabela periódica, ele é um metal alcalino, eles têm NOx fixo, mais 1, presentes no eletrólito na forma de sais de lítio, dissolvidos em solventes não aquosos. A gente vai ver na próxima tela. Durante o processo de descarga, os íons lítio migram, se deslocam desde o interior do material que compõe o anodo até dentro do material do cátodo. E esses elétrons, movem-se através do circuito externo, como ilustrado na figura a seguir. Portanto, os materiais de eletrodos que são usados, gente, nas baterias de um lítio, eles são formados geralmente por compostos de estrutura aberta. São chamados compostos de intercalação. Por quê? Porque você pode intercalar entre as camadas íons lítio, tá? Que permitem a entrada, e por isso mesmo permitem a entrada e saída de íons lítio, ok? No anodo, o grafite é o material mais comumente usado, porque além de apresentar uma estrutura lamelar, ou seja, na forma de lâminas, esse grafite, que a gente vai ver na próxima tela, é capaz de intercalar reversivelmente os íons lítio entre suas camadas de carbono, sem alterar significativamente a sua estrutura. Tá legal, gente? E o cátodo, ele contém geralmente, porque existem variações, tá, pessoal? Um óxido, pode ser um óxido de cobalto e lítio, um óxido de níquel e lítio, um óxido de manganês e lítio, outros tipos de óxidos compostos, sendo o óxido de cobalto litiado, aquele primeiro ali, o material mais frequentemente usado pelos fabricantes, tá, gente, de baterias de um lítio. Gente, esse texto ele é longo, eu propositadamente deixei-o longo, mas vamos ver agora uma imagem? Vamos lá. Veja bem, é da mesma revista. Aqui, gente, do lado esquerdo, polo negativo, ali o material do polo negativo, que é o anodo, é um cobre. Ele é simplesmente um coletor de corrente elétrica. Tudo bem, gente? À direita, você está vendo estruturas na forma de lâminas, são hexágonos. À esquerda, perdão. À esquerda, você está vendo hexágonos. O que vem a ser isso? É a estrutura do grafite. Cada interseção que você está vendo ali é um carbono presente nessas estruturas hexagonais, nesses anéis hexagonais que compõem o grafite, que é feito somente de carbono. Lembra que a gente leu ali atrás? Muito bem, os elétrons são coletados pelo polo negativo, que é feito de cobre. Esses elétrons vão para a direita e entram, ou são fornecidos ao cátodo. E do lado direito, gente, você vê cátodo, polo positivo. Por exemplo, eles usam o alumínio simplesmente para coletar a corrente de elétrons. Não é que o alumínio está ganhando elétron, não é ele. Veja bem, e ali você tem, como a gente leu, um óxido de lítio contendo mais um elemento químico. No caso aqui da imagem, é o cobalto. E, gente, você vê que a corrente elétrica acontece sempre do anodo para o cátodo, mas aqui, na parte interna da pilha, da bateria, é o movimento de cátions, de íons, né? Então, olha lá, o lítio ele está do lado esquerdo, e na medida que a bateria funciona e, portanto, ela descarrega, há o movimento do íon lítio, não é do lítio, gente, essa bateria não tem lítio sólido, ela tem íons lítio. Os íons lítio se movimentam do anodo
para o cátodo. No momento que você estiver carregando essa bateria, vocês entendem? Vai haver o processo oposto, ou seja, o lítio mais que está à direita, no cátodo, ele volta para o anodo, ok? No processo de carga. Muito bem. Para a gente finalizar a bateria de íon lítio, eu vou acabar de ler alguns detalhes com vocês. Dessa forma, durante a descarga, durante o funcionamento da bateria, a bateria sendo usado como um instrumento que fornece eletricidade para um sistema, durante a descarga da bateria, a reação que ocorre no anodo é a oxidação do carbono, gente, lá daquela estrutura lamelar contendo grafite, tá? E a consequente liberação de íons lítio a fim de manter a eletroneutralidade no material. Gente, essa semi-reação, eu coloquei ela aqui, não é para você se preocupar. Você percebe, inclusive, que a representação não usa números, usa letras, por exemplo, Y lítio mais, LiYC6. Não é para você se preocupar com isso. A abordagem é muito complexa, né, para aquilo que é o objetivo da aula, você ter uma noção das baterias usadas atualmente. No cátodo, o cobalto, lembra que eu falei que não era o alumínio lá do cátodo? O cobalto se reduz na estrutura do óxido, provocando a entrada de íons lítio em sua estrutura, né? Porque você viu lá na imagem que os íons lítio vão do anodo para o cátodo. E mais uma vez, gente, quando você observa essa semi-reação de ganho de elétrons, ela consegue ser mais complicada ainda do que a reação anódica, ok? O objetivo é você olhar para as semi-reações e perceber o que está escrito ali em cima, o cobalto que está ganhando elétron, e é o carbono que está oxidando, perdendo elétron, ok? Somando essas duas semi-reações, você obtém, então, a reação global de óxido-redução, ok, gente? E aí, para a gente finalizar, um par de elétrons, ele fornece um potencial de circuito aberto no intervalo entre 3 a 3,5 volts, na temperatura ambiente. As principais características das baterias de íon lítio são bom desempenho e segurança aos usuários. Além disso, o fato de empregar materiais de baixa densidade, concorda, gente? O próprio lítio é um metal leve, ele é pouco denso, você usa grafite, entendem? Então, o fato de empregar materiais de baixa densidade permite que sejam projetadas para terem menor massa, menor tamanho e custo, ok, gente? A gente não está dizendo que a bateria é barata, mas quando a gente compara com outras baterias, né, aqui estão alguns benefícios. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá, então, continuar? E, finalmente, pessoal, para a gente finalizar essa parte do assunto, que é longo, é extenso, eu já havia avisado para vocês que eletroquímica é um assunto muito extenso, a gente vai dar uma olhada aqui agora na famosa bateria a combustível. Ou seja, por que ela é chamada a combustível? Porque você injeta nela, portanto, é uma bateria aberta no sentido de que você injeta um combustível e, ao mesmo tempo, sai dela, né, os produtos da reação que ocorre, né? Entende? Eu estou usando a expressão aberta, porque você tem que constantemente fornecer os reagentes para que ocorra a reação de transferência de elétrons. E por que combustível? Porque você está vendo aqui nesse exemplo o gás hidrogênio usado como combustível. Então vamos lá. Do lado esquerdo, você está vendo a injeção de gás hidrogênio e ainda do lado esquerdo a saída dele, tá, gente? A exaustão. Porque por se tratar de gases, você tem que ter um mecanismo de escape também, para que não haja um aumento muito grande da pressão lá dentro, o que poderia causar algum acidente. Concorda comigo? Muito bem. Do lado direito, injeta gás oxigênio e sai também gás oxigênio, mas sai também o produto da reação de óxido-redução entre o hidrogênio e o oxigênio, que a gente vai ver aqui na sequência da nossa aula. Quem que é esse produto? É a água. Gente, a voltagem, como está mostrando para vocês, né, desse conjunto, né, de um anodo e de um cátodo, né, é de 1,23 volts. E nesta imagem, está mostrando para vocês que existe uma membrana porosa e através dessa membrana porosa, através dela, que os íons trafegam para lá e para cá. Ou seja, o eletrólito dessa bateria
fica ali no meio, entre o anodo e o cátodo. Lembrando o eletrólito, né? É um meio onde há a presença de íons que vão se movimentar. Vou mostrar mais detalhadamente agora com a próxima tela. Veja bem. Essa tela, gente, que é muito parecida com a outra, inclusive essa imagem, ela também é da revista Química Nova na Escola, que eu já comentei com vocês, que existe a versão online. Ela não é mais vendida fisicamente. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês nesta tela que aqui o eletrólito que está no meio aí do esquema, ele é um eletrólito ácido, tanto que você está vendo aí a presença de H+. Mas pode ter também, gente, um eletrólito básico. Você pode ver aí consultando que muitas vezes o eletrólito é, por exemplo, hidróxido de potássio. Ok? Então, eles pesquisam, como eu já disse na nossa aula, existem várias pesquisas onde eles vão alterando o eletrólito, a composição, a concentração. Ok? Como eu disse, o importante é ter uma noção geral do que está acontecendo. Gente, eu queria comentar uma coisa para vocês que é muito importante, que pode ser uma pegadinha em algumas avaliações. Veja bem, vou mudar a tela. Então, entenderam, né? O hidrogênio ele vai perder elétrons, ele está ali no anodo, polo negativo, e o oxigênio, que está sendo injetado ali no cátodo, ele vai ganhar esses elétrons. E isso vai ser provado para você agora, na última tela. Daqui a pouquinho eu apresento para você a tal da pegadinha. Gente, duas maneiras de representar o que ocorre lá dentro, tá? A primeira maneira, gás hidrogênio perdendo elétron, virando H+. O NOx do hidrogênio no H2 é 0, passou a ser +1 no H+, portanto, você tem certeza que é o hidrogênio que está oxidando. Por sua vez, aqueles elétrons vão lá para o cátodo, e você lembra que injeta oxigênio? O oxigênio na presença do H+, não só do eletrólito, mas do H+, que vem da oxidação do hidrogênio, tudo bem, gente? Porque ele aparece. Então, ele passa ali pelo eletrólito, que é uma membrana porosa, né? E aí, esse H+, em contato com o oxigênio e o elétron que está sendo recebido pelo oxigênio, ele se transforma em água, que é o produto da reação de transferência de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio. Se você somar essas duas semi-reações, olha que curioso. Você está vendo a reação, né, de transferência de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio. Por isso que é uma célula combustível, porque usa o combustível hidrogênio. Ô Manel, você disse que ia apresentar uma pegadinha. Gente, na pilha, na bateria a combustível que é usada no carro, esta reação, ela não é uma reação de combustão. Ela não está representando a queima do gás hidrogênio, porque esse carro é elétrico, é uma bateria, entenderam? Você pode também imaginar que você pode pegar um tanque e colocar hidrogênio gasoso nele, um outro tanque com oxigênio e produzir a queima do gás hidrogênio, mas não seria um carro elétrico, seria um carro cuja combustão do hidrogênio, né, libera energia, faz o carro andar e produz água, né? Que você já deve ter imaginado que o carro elétrico, ele tem essa vantagem, voltando aqui ao carro elétrico, né? Ok? Que o carro elétrico tem essa vantagem que produz água, né? Que, teoricamente, é bem melhor do que produzir gases que provocam efeito estufa, tá? Só que eu também vou comentar um detalhe com vocês importante. Então, não caia na pegadinha de pensar que o carro movido a hidrogênio como combustível de uma bateria está havendo combustão. Não é combustão, não, é transferência de elétrons, é uma oxirredução. Ok, gente? Pessoal, uma outra maneira de representar. Olha lá, o gás hidrogênio, na presença de hidroxila, a hidroxila de quem? Daquele eletrólito que eu comentei com vocês, que pode ser colocado ali, ele se transforma em água e, mais uma vez, é o hidrogênio que está dando elétron. Por quê? Porque o NOx do hidrogênio no H2 é 0 e na água é +1. O NOx do hidrogênio aumentou, o hidrogênio que está oxidando, tá, gente? Igual em cima. E como eu disse para vocês, é um outro tipo de mecanismo, o oxigênio, na presença da água produzida, né, ganha elétron e vira ânion hidroxila, ok, gente? Mais uma vez, se a gente somar as duas semi-reações, você obtém a reação global, que ela é a mesma reação global mostrado pelo mecanismo que está
em cima, tá, gente? E a título de curiosidade, a voltagem, né, a força eletromotriz que é obtida a partir de um conjunto, né, de uma célula, vamos dizer assim, é 1,23 volts. Eu só queria comentar com vocês, finalmente, que quando a gente diz que o carro elétrico ele é ecologicamente mais correto, porque ele não produz gases que provocam intensificação do efeito estufa no nosso planeta, mas você não pode se esquecer de uma coisa, do que a gente chama de pegada hídrica. O que vem a ser pegada hídrica? Pegada hídrica é a quantidade de água que os produtos materiais que a gente consome durante a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso planeta, é a quantidade de água que esses produtos que a gente compra, né, que já são manufaturados, é a quantidade de água que gastou para esses produtos serem produzidos. Então, lembre-se que o carro elétrico, ele usou água para poder ter sido produzido. Tudo bem, gente? Então, cuidado, quando a gente analisa questões ambientais, a gente tem que analisar sobre um olhar bem amplo. Tudo bem, eu não estou aqui desmerecendo o carro elétrico, vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que ele não é interessante, ele é muito interessante, mas lembrar que devido à pegada hídrica, gastou-se muita água para produzir o carro. Ou seja, considerando isso, a gente tem que tentar criar uma sociedade ou tentar cada vez mais atingir um patamar de sustentabilidade. E a sustentabilidade pressupõe o quê? Diminuição de consumo. Cada um de nós tem que se tornar cada vez mais menos consumistas. Todos nós, menos consumistas. E comprar produtos de maior durabilidade e adquirir produtos que agridem menos o meio ambiente. E aqui vocês estão entendendo a questão da sustentabilidade. Produtos que usam muita água para serem produzidos, ou seja, a pegada hídrica deles é muito grande, são produtos que a gente tem que cada vez mais evitar de comprar e investir na ciência e tecnologia para que esses produtos sejam cada vez melhores sob o ponto de vista ambiental, tecnológico e energético. Ok, pessoal? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí na caminhada e dessa maneira a gente termina a eletroquímica. Eu, se Deus quiser, encontro com vocês nas aulas de eletrólise. Um abraço e tudo de bom para vocês. Felicidades. Valeu!